Imagine uma cena. Um homem acorda cedo, está escuro ainda. Ele pega a chave da loja, abre a porta, acende as luzes. Naquele momento, ele não sabe, mas aquele será o primeiro dia de uma história que durará 40 anos. Durante esse tempo, ele trabalha todos os dias. Abre mão de férias, abre mão de finais de semana, economiza, investe, compra um terreno, depois outro terreno, constrói uma casa. Mais tarde, ele compra um pequeno galpão. A empresa cresce, os filhos crescem, o cabelo do pai fica totalmente branco. A vida passa e um dia esse homem olha para tudo aquilo que construiu e pensa: valeu a pena? Agora eu quero fazer uma pergunta. O que realmente acontecerá com tudo isso quando ele estiver fora, não estiver mais aqui com a família? Boa tarde. Sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre legado. Eu sou a advogada Cida Furlani e todas as semanas nós vamos conversar sobre patrimônio, mas principalmente sobre as pessoas. É a nossa Rádio Holding, quarta-feira, 12h30. Porque patrimônio não é apenas aquilo tudo que você construiu. Patrimônio é uma parte da sua história, é o resultado das suas escolhas, dos seus sacrifícios, das noites em claro, do trabalho de uma vida inteira. E talvez seja exatamente por isso que esse assunto desperte tantas emoções. Hoje eu quero conversar com você sobre algo que poucas pessoas têm coragem de enfrentar. A pergunta não é quanto patrimônio você possui. A verdadeira pergunta é: o seu patrimônio sobreviverá organizado quando você não puder mais conduzi-lo? Parece uma pergunta simples, mas ela muda completamente a forma de enxergarmos o planejamento patrimonial. Patrimônio não começa no cartório. Quando falamos em patrimônio, normalmente pensamos em imóveis, pensamos em empresas, pensamos em aplicações, pensamos em fazendas, pensamos em apartamentos. Mas eu gostaria de lhe propor uma reflexão. Será que patrimônio começa mesmo quando compramos um imóvel? Eu acredito que não. Patrimônio começa muito antes. Patrimônio começa quando alguém aceita trabalhar enquanto outras pessoas descansam. Começa quando um casal decide economizar em vez de gastar. Começa quando o empresário reinveste o lucro da empresa em vez de aumentar o próprio padrão de vida. Começa quando uma família faz escolhas difíceis porque acredita em um futuro melhor. Por isso, eu costumo dizer que patrimônio não é apenas um conjunto de bens. Patrimônio é o tempo transformado em resultados. É trabalho transformado em segurança. É esforço transformado em oportunidade para a família. E talvez seja justamente isso que torna o perder o patrimônio tão doloroso. Porque quando alguém perde um imóvel, não perde apenas um imóvel. Ele perde parte da própria história. Ele perde lembranças, perde conquistas, perde anos de dedicação. E por isso também que proteger patrimônio nunca foi apenas uma questão financeira, sempre foi uma questão familiar. Ao longo da minha carreira, eu percebi uma coisa muito interessante. As famílias não me procuram ou não procuram um advogado porque gostam de falar sobre sucessão. Na verdade, elas evitam, elas não querem falar sobre esse assunto durante muitos anos. Elas procuram ajuda quando percebem que existe um risco. Quando entendem que o patrimônio
pode deixar de cumprir a função para a qual foi construído, foi pensado. E sabe qual é a maior surpresa? Na maioria das vezes, o maior risco não está fora da família, está dentro dela. Não porque as pessoas sejam ruins, mas porque ninguém ensinou aquela família a conversar sobre patrimônio. Ninguém ensinou a organizar a sucessão. Ninguém explicou que existe uma enorme diferença entre construir patrimônio e preparar esse patrimônio para continuar existindo. E essa diferença é justamente o que nós vamos conversar durante essas semanas, hoje e nas próximas. Porque construir patrimônio exige trabalho, mas preservar exige planejamento. E é exatamente aqui que começa a nossa conversa de hoje. Será que basta construir um patrimônio? Ou também precisamos construir a forma de como esse patrimônio continuará protegendo a família quando não estivermos mais aqui? Eu sei que é um assunto extremamente delicado, mas ele tem que ser enfrentado. Existe uma frase que eu escuto há muitos anos. Talvez você também já tenha ouvido e quem sabe até já tenha dito essa frase. Ela parece inofensiva, mas na minha opinião é uma frase muito perigosa. Quando o assunto é patrimônio, a frase é essa: depois a família resolve. Já ouvi isso de empresários, de médicos, de produtores rurais, de comerciantes, de pessoas que construíram muita coisa, muito patrimônio. E, curiosamente, também ouvi essa frase de pessoas que perderam boa parte de todo o patrimônio. Porque essa frase parte de uma ideia que parece lógica, a ideia que os filhos vão conversar, de que todos vão entrar num acordo, de que a família permanecerá unida. E o que eu quero dizer, uma coisa para você que é muito importante. Eu torço para que isso realmente aconteça. De verdade. Como advogada, como cidadã e como pessoa, eu gostaria que todas as famílias conseguissem resolver tudo apenas com diálogo. Mas a minha experiência profissional mostra uma realidade totalmente diferente. E essa realidade não significa que os filhos sejam maus, nem que a família tenha deixado de amar. Significa apenas que as pessoas enxergam o patrimônio de formas diferentes. Imagine 3 irmãos. Os 3 foram criados da mesma casa, da mesma forma. Receberam a mesma educação. Amam os pais. Mas cada um construiu uma vida diferente. Um mora em uma outra cidade, o outro trabalha na empresa da família e um terceiro nunca participou dos negócios. Agora imagine que exista um imóvel. O primeiro quer vender, porque precisa do dinheiro. O segundo quer manter, porque acredita que aquele imóvel vai valorizar. Porque acha que pode gerar renda. É o que o terceiro pensa. Quem está certo? Talvez os 3. Porque cada um olha para o patrimônio de uma realidade que é sua, a própria realidade. É exatamente aqui que mora o problema. Não é uma questão de caráter, é uma questão de perspectiva. Quando não existem regras definidas, antecipadamente, as decisões importantes passam a ser tomadas justamente em um momento em que todos estão emocionalmente fragilizados. E eu lhe pergunto, você acha que esse é o melhor momento para decidir o futuro de um patrimônio construído ao longo de décadas? Provavelmente não. É justamente por isso que o planejamento existe. Planejamento existe e não serve para substituir o diálogo. O planejamento serve para evitar que o patrimônio dependa exclusivamente do diálogo. Uma pergunta que eu ouvi no meu escritório essa semana. Há poucos dias, um cliente me perguntou algo
que me fez refletir. Ele disse: doutora, meus filhos se dão muito bem. Será que eu realmente preciso me preocupar com tudo isso que a senhora está me dizendo? Eu respondi fazendo outra pergunta. Eles pensam exatamente igual? São todos iguais? Ele sorriu e respondeu: claro que não, né, doutora? E eu disse: é justamente por isso que vale a pena organizar. Porque não estamos planejando para um momento de intranquilidade, um momento que tem que ter uma decisão rápida. É um momento de tranquilidade. Estamos planejando para momentos difíceis. Planejamento patrimonial não é um documento feito para os dias bons. Ele é construído para que funcione quando a vida deixa seguir um roteiro que imaginamos. E a vida, infelizmente, nem sempre segue um roteiro que imaginamos. Agora eu quero passar para vocês uma reflexão. Depois de tantos anos trabalhando com famílias, eu aprendi uma lição que mudou completamente a forma como eu enxergo o meu trabalho. Quando comecei a advogar, eu imaginava que meu papel era resolver problemas jurídicos. Hoje eu penso diferente. Eu acredito que o meu papel é evitar que muitos desses problemas existam. Porque existe uma enorme diferença entre apagar um incêndio e construir uma casa com proteção contra incêndio. Uma ação judicial pode resolver uma disputa, mas ela dificilmente reconstrói uma relação familiar. Por isso, sempre que uma família procura o meu escritório para fazer um planejamento patrimonial, eu sinto que estamos trabalhando em um momento muito especial. Nós estamos conversando enquanto ainda existe tempo para decidir com calma, enquanto ainda é possível vir todos, enquanto ainda é possível construir soluções. E em conjunto, e isso para mim faz muito mais sentido do que chegar quando o conflito já está instalado. Não é isso que a sua família deve fazer ou deve pensar. Até agora, nós falamos sobre pessoas, falamos sobre famílias, falamos sobre escolhas, mas talvez você esteja pensando: mas doutora Cida, eu entendi o problema, mas como tudo isso acontece na prática? E essa é exatamente a pergunta que nós vamos responder logo mais. Eu vou passar para você algumas informações, porque existe um momento em que o patrimônio deixa de ser apenas um conjunto de bens e passa a depender de regras. E poucas famílias percebem quando esse momento chega. É exatamente sobre isso que eu quero falar com você. Patrimônio, tudo aquilo que você tem, que ele vai sobreviver ao fundador, aquele que criou o patrimônio. O dia em que o patrimônio muda de dono ou de destino. Exatamente sobre esse tema que nós temos que falar. Existe uma cena que sempre me faz refletir. Ela não acontece apenas uma vez. Ela se repete todos os dias e em diferentes famílias. Imagina uma mesa, nelas estão sentados um pai, uma mãe e seus filhos. Durante anos, aquela família construiu um patrimônio. Os filhos cresceram, vendo os pais trabalharem. Sabe o quanto foi difícil comprar o primeiro imóvel? Lembram das dificuldades do começo da empresa? Conhecem a história da família? Existe respeito, existe carinho, existe convivência, mas existe uma coisa quase nunca pensada. Uma conversa organizada sobre o futuro daquele patrimônio. E sabe por quê? Porque ninguém gosta de falar sobre esse assunto. Muitos pais dizem: não quero preocupar meus filhos. Alguns filhos dizem: este assunto é desagradável. E assim o tempo vai passando, até que um dia a conversa deixa de ser uma escolha
e passa a ser uma necessidade. E normalmente isso acontece quando a família está vivendo um momento de dor, o momento da perda. É justamente aí que surge uma pergunta que muda tudo. Quem decide agora? Percebe que essa pergunta parece simples, mas ela muda completamente o cenário. Enquanto o fundador, o patriarca, está presente, as decisões acontecem naturalmente. Quem vende, quem decide, quem compra, ele decide. Quem administra, ele decide. Quem resolve um problema que surge, ele resolve. A família nem percebe, porque isso faz parte da rotina dele, do patriarca. Mas quando essa figura deixa de existir, o patrimônio continua, os imóveis continuam, a empresa continua e as contas continuam chegando, os funcionários continuam trabalhando, os inquilinos continuam pagando o aluguel. Só que a pessoa que centralizava as decisões já não está mais aqui e nem ali dentro da família. É nesse momento que muitas famílias descobrem uma verdade que nunca haviam percebido. Patrimônio e gestão são coisas diferentes. Uma família pode possuir um patrimônio extraordinário, enorme, e ao mesmo tempo não possuir nenhuma estrutura para administrá-lo quando o pai, o patriarca, não puder mais fazê-lo. Essa talvez seja uma das maiores confusões que existem dentro da família. As pessoas passam décadas construindo tudo, todo o patrimônio, mas raramente dedicam o mesmo tempo para construir a forma como esse patrimônio continuará sendo administrado. Uma história que poderia acontecer e que acontece em muitas famílias. Eu quero imaginar uma situação com você. Não é a história de um cliente específico, é uma situação inspirada em fatos que repetem e se repetem com muita frequência. Imagine um casal que possui 4 imóveis de aluguel. Além disso, tem a participação de uma empresa da família. Durante 30 anos foi o pai que resolveu tudo. Negociava contratos, conversava com bancos, renovava locações, decidia reformas. Nunca houve problema, porque havia uma liderança clara. Então, esse pai falece. A partir daquele momento, ninguém sabe exatamente por onde começar. Os filhos acreditam que a melhor forma seria vender os imóveis, mas um deles acha que devem permanecer alugados. A mãe participou da administração, nunca soube nada sobre administração, os documentos estão espalhados, existem contratos que ninguém encontra, existem decisões urgentes e todos estão emocionalmente abalados. Agora eu lhe pergunto, o problema surgiu naquele dia ou ele vinha sendo construído silenciosamente durante anos? Na minha experiência, o problema já existia. A diferença é que ele estava escondido. A presença do fundador mascarava a falta de estrutura. A diferença entre patrimônio e legado. Existe uma distinção muito importante. Patrimônio é aquilo que você possui. Legado é aquilo que continua funcionando depois de sua ausência, quando você não estiver mais aqui. Eu vou repetir essa frase porque considero uma das mais importantes de tudo que eu estou falando. Patrimônio é aquilo que você constrói, legado é aquilo que continua funcionando quando você não pode conduzir, por várias razões. São coisas diferentes e essa diferença muda completamente a forma de enxergarmos o planejamento. Porque o objetivo não é apenas acumular bens, o objetivo é permitir que esses bens continuem protegendo a sua família. Uma pergunta para você, que eu quero que você reflita. Eu quero fazer um convite. Não responda por mim, responda apenas por você.
Se amanhã você precisasse passar 6 meses sem tomar nenhuma decisão, quem administraria seu patrimônio? Quem teria informações suficientes para fazer isso? Quem saberia onde estão os documentos? Quem conversaria com bancos? Quem decidiria sobre a empresa? Quem resolveria problemas urgentes? Se essas respostas ainda não estão claras, talvez o patrimônio esteja mais vulnerável do que parece. E essa vulnerabilidade não depende do valor dos bens, ela depende da ausência da organização. Transição, que eu quero que você sempre pensa. Agora nós vamos tratar de um problema, mas você talvez esteja pensando, doutora Cida, existe alguma forma de organizar tudo isso sem perder o controle? Sem perder o controle daquilo que eu construí? Existe. E é exatamente aqui que começa o verdadeiro planejamento patrimonial. Mas antes de falar sobre ferramentas jurídicas, eu quero mostrar para você, conversar com você, porque algumas famílias conseguem preservar o patrimônio por décadas, enquanto outras veem anos de trabalho desaparecerem em pouco tempo. Porque a diferença muitas vezes não está na quantidade do patrimônio, está na qualidade das decisões tomadas ainda em vida. São reflexões importantes que você tem que saber o que se trata e por que decidir. Existe uma frase que eu gosto muito. Ela diz o seguinte: as melhores decisões são aquelas tomadas quando não existe tempo para pensar. Não, quando existe tempo para pensar. Porque eu acredito profundamente nisso. Porque existe uma diferença enorme tomar uma decisão com tranquilidade e tomar uma decisão em um momento de dor. Então é importante que você tenha o tempo para decidir. Quando uma família perde alguém, ela já está enfrentando um processo emocional muito difícil. Ninguém está pensando com clareza. Ninguém quer discutir sobre patrimônio. Ninguém quer conversar sobre documentos. Ninguém quer decidir quem ficará responsável por uma empresa. Mas a vida continua. Os boletos continuam. Eles vão continuar chegando. Os funcionários continuam esperando as orientações da atividade. Os contratos precisam ser cumpridos. Os imóveis continuam precisando de administração. E é justamente nesse momento que muitas famílias descobrem que nunca conversaram sobre aquilo que realmente importava. Por isso, eu costumo dizer que o planejamento patrimonial não é um planejamento para a morte, é um planejamento para proteger a família, é proteger a vida de quem permanece. Essa mudança de perspectiva é muito importante, porque quando falamos em planejamento, nós estamos passando para as pessoas algumas que estão assim imediatamente pensando, isso é assunto para quando eu ficar mais velho, mas na realidade é outra forma. Planejamento é um ato de responsabilidade, é uma decisão para não deixar para quem você ama problemas que poderiam ser evitados. E esses problemas, eles existem agora. As famílias organizadas fazem diferente? É a pergunta que me falo. Ao longo da minha carreira, percebi que existem famílias que conseguem atravessar os momentos mais difíceis mantendo a união. Existem pessoas que entram em conflito rapidamente. A diferença, a maioria das vezes, não está no patrimônio, também não está na quantidade de herdeiros. A diferença está na organização. Famílias organizadas costumam responder antecipadamente por tudo, para as perguntas importantes. Quem administrará o patrimônio? Como estão tomadas as decisões? Quem continuará conduzindo os negócios? Perguntas que eles respondem rapidamente. Quais são os objetivos daquela família? Quais bens devem permanecer?
quais podem ser vendidos, quais os valores que a família deseja preservar. Observe que até agora eu não falei nenhum documento específico, porque antes dos documentos vêm as decisões. Os documentos apenas registram aquilo que a família decidiu. É por isso que eu sempre digo aos meus clientes, a melhor holding familiar do mundo não resolve o problema de uma família que nunca conversou sobre os objetivos. Primeiro vem a conversa, depois vem a estratégia, depois vem a estrutura jurídica. Aí sim, o problema da família está resolvido. Eu posso e quero dividir com você uma reflexão muito pessoal. Quando eu comecei a atuar no planejamento patrimonial, eu me imaginava que o meu trabalho consistia em elaborar contratos. Hoje eu penso totalmente diferente. Hoje eu acredito que o meu verdadeiro trabalho é ajudar famílias a fazer perguntas que elas nunca fizeram. Perguntar como, quem continuará a administrar o patrimônio? Como podemos e como nós queremos que nossos filhos convivam no futuro? Quais decisões precisam ser tomadas agora? Essas perguntas são muito importantes, mais do que qualquer cláusula, porque a cláusula apenas transforma em segurança jurídica aquilo que a família já decidiu. E essa talvez seja a parte mais bonita do meu trabalho, que não é escrever contratos, é participar das decisões, que podem preservar décadas de esforço. A primeira vez que eu ouvi a palavra legado foi outro dia conversando com um casal, eu ouvi uma frase que me marcou profundamente. O marido olhou para a esposa e disse, eu não quero deixar apenas bens para os nossos filhos, eu quero deixar tranquilidade. Quando ele terminou a frase, eu pensei, é exatamente isso. As pessoas costumam confundir herança com legado. Herança são bens. Legado é algo muito maior. Legado é deixar uma família preparada, é deixar regras, é deixar organização. É evitar que o patrimônio se transforme em motivo de afastamento. Naquele dia eu percebi que o meu trabalho não era apenas jurídico, e era também humano, porque no final das contas, estamos falando de pessoas. Não estamos falando só de patrimônio. A transição para a solução ela está em um detalhe. Doutora Cida, tudo isso faz sentido? Mas como organizar o meu patrimônio? Existem várias ferramentas previstas no nosso ordenamento jurídico. Cada uma tem uma finalidade. Cada uma atende uma realidade familiar diferente. E entre essas ferramentas está a holding familiar. Mas aqui existe um ponto muito importante. A holding familiar não é um ponto de partida. Ela é uma consequência. Primeiro a família define os objetivos. Depois escolhe a melhor estrutura para alcançá-los. Exatamente por isso que duas famílias com patrimônios parecidos normalmente precisam, de soluções diferentes. Que o patrimônio pode ser semelhante, mas a família nunca é igual. E isso é um pensamento que nós temos que ter no dia a dia. E eu gostaria de terminar a nossa conversa de hoje fazendo uma reflexão muito importante. Não é uma reflexão jurídica, é uma reflexão sobre a vida. Ao longo dos anos, eu tive o privilégio de conversar com muitas famílias, cada uma com uma história diferente, cada uma com um patrimônio diferente. Algumas possuíam um único imóvel, outras possuíam empresas, outras construíram um patrimônio muito maior. Mas existe uma característica que sempre repete em praticamente todas elas. Nenhuma daquelas pessoas trabalhou durante décadas pensando apenas em dinheiro. Elas trabalharam pensando em segurança, pensando em oferecer oportunidades aos filhos, pensando
em dar tranquilidade à pessoa que está com ela, ao cônjuge, pensando em construir uma vida melhor do que aquela que receberam. É por isso que eu costumo dizer que o patrimônio nunca foi apenas patrimônio. Patrimônio é um projeto de vida, é uma declaração silenciosa de amor à família. Cada imóvel comprado, cada empresa construída, cada investimento realizado, tudo isso representa muito mais que números, representa tempo, representa dedicação, representa escolha, e justamente por isso merece ser tratado com responsabilidade. Agora permite-me fazer uma pergunta. Quando você olha para tudo aquilo que construiu, qual é o seu maior desejo? Talvez você responda: quero que meus filhos tenham segurança. Talvez você me diga: quero que minha esposa continue tranquila. Ou talvez pense: quero que a empresa continue crescendo. Perceba que nenhuma dessas respostas fala apenas sobre bens. Todas falam sobre pessoas. E isso muda completamente a forma de enxergar o planejamento patrimonial. Planejamento patrimonial não significa apenas morte. Significa cuidar da vida de quem permanece, pessoas que amamos. Significa evitar que a dor de uma perda seja ainda mais agravada por decisões que poderiam ter sido organizadas com calma, com antecedência. Significa proteger não apenas imóveis, mas relacionamentos, não apenas empresas, mas famílias, não apenas patrimônio, mas o legado de uma vida inteira. Existe uma frase que me acompanha há muito tempo e eu gostaria de compartilhá-la com vocês. As pessoas não são lembradas pelo patrimônio que acumularam, são lembradas pela forma como esse patrimônio continuou protegendo aqueles que ele amava, o que elas amavam. Eu acredito profundamente nisso, porque bens podem ser vendidos, empresas podem ser reorganizadas, imóveis podem ser reconstruídos, mas uma família dividida dificilmente volta a ser a mesma. E por isso que conversar sobre planejamento não significa desconfiar da família, significa amar a família o suficiente para não deixá-la sozinha diante de decisões tão importantes. E talvez seja exatamente esse o maior legado que alguém possa deixar. Não apenas bem, mas organização. Não apenas patrimônio, mas tranquilidade. Não apenas herança, mas direção. Antes do encerramento desse nosso dia, eu gostaria de fazer um convite. Durante essa semana, reserve alguns minutos. Converse com sua esposa, converse com seus filhos e pense e faça essa pergunta. Se amanhã eu não puder estar mais aqui ou não puder tomar decisões, vocês saberiam exatamente como conduzir tudo que construímos? Talvez a resposta seja sim, mas com certeza não seria totalmente sim, seria não. Mas independente da resposta, essa conversa já terá valido a pena, porque toda grande decisão começa com uma grande pergunta. Eu agradeço a todos que estão aqui comigo. E essa conversa fez sentido para você? Compartilhe esse vídeo com mais alguém, com pessoas da sua família, amigos, pessoas que estejam construindo patrimônio e queiram proteger a família. Se inscreva no canal do YouTube, também me sigam nas redes sociais. E na próxima quarta-feira eu estarei aqui com vocês 12h30 para conversarmos mais a respeito sobre esse assunto. Lá em casa, olha só, lá em casa não tem problema. Meus filhos se dão muito bem. Será que o amor entre os filhos é suficiente para evitar o conflito quando existe um patrimônio? Ou será que famílias felizes também precisam de planejamento? Exatamente sobre isso que conversaremos na próxima semana. Espero você. Tenham todos um ótimo restante de semana e nunca esqueçam de uma coisa.
o patrimônio pode ser reconstruído, mas a oportunidade de planejar enquanto todos estão juntos, esse não. Antes de terminarmos, eu gostaria de deixar uma reflexão para vocês. A vida inteira nós aprendemos a construir um patrimônio, mas quase ninguém ensina a preparar esse patrimônio para continuar protegendo quem amamos. Talvez esse seja o maior ato de cuidado que um pai e uma mãe possa praticar. Porque o verdadeiro legado não é aquilo que deixamos, é aquilo que continua fazendo bem à nossa família, mesmo quando já não estivermos mais aqui. Pense nisso durante essa semana. Reflita sobre esse assunto que nós conversamos hoje de forma tão vasta. Eu aguardo vocês na próxima semana. Um grande abraço.